Ora, eu sou Luís Castro, sou diretor artístico da Carnarte, é uma estrutura de investigação e criação artística. Tenho 59 anos, sou licenciado em Medicina Veterinária e tenho estudos superiores em artes, em teatro, formação de atores, em língua italiana e criei um conceito que se chama Perfinst, que resumidamente congrega os termos performance e instalação. Perfinst, que conceito este que se traduz em espetáculos que cruzam as artes performativas com as artes plásticas, numa experimentação em que o intérprete se objetiza ou se objetifica e o objeto se humaniza, ou seja, o objeto assume a carga emocional fundamental do espetáculo. Portanto, eis Luís Castro. Luís Castro, que curiosamente nasceu em África. Onde? Nasci em Moçambique em 1961, em Nampula, ou melhor, na Casa de Saúde do Marrere, portanto, que era a Casa de Saúde de Freiras, onde se nascia nessa altura, no Concelho de Nampula. E aí vivi até aos 10 anos, no norte de Moçambique, portanto, no Mutuali, uma pequena localidade que tinha uma missão de combate às tripanosemias, portanto, à doença da mosca do sono, provocada pela mosca do sono, porque o meu pai era veterinário e investigador em parasitologia e tinha sido colocado lá em cima, no norte de Moçambique, e, portanto, aí vivi até aos 10 anos, depois 4, um em Climane, ao pé de Climane, depois 3 em Maputo, na altura Lourenço Marques, e regressámos a Portugal em 1976, portanto já após a independência. Daí a opção pelo curso de veterinária. Essa Não ligação ao pai. exatamente. Não exatamente. Portanto, percebia-se que as ciências, na altura, a grande opção era entre ciências e letras, que as ciências tinham mais saídas profissionais. Eu não sabia, francamente, exatamente o que é que queria, sabia que gostava de estudar. E, portanto, quando me inscrevi, na altura inscrevíamos em 10 cursos para ordem de preferência, inscrevi-me em Medicina e a seguir em Veterinária, e depois em Farmácia, e depois em Biologia, que na realidade teria talvez sido o curso certo. E não entrei em Medicina por umas décimas, entrei em Veterinária, na perspectiva de, ao fim de um ano, pedir transferência para Medicina, se tivesse aproveitamento para isso, coisa que efetivamente aconteceu, mas pelo meio, a meio já nos finais do primeiro ano da veterinária, comecei a fazer um curso de teatro universitário para estudantes da Universidade Técnica, o Teatro da Universidade Técnica, dirigido pelo Luís Topado e pela Clara Joana, e percebi imediatamente que não valia a pena mudar para a medicina, embora pudesse, mais valia continuar a veterinária até ao fim para deixar os meus pais descansados, mas sempre na perspectiva já de continuar esse curso de teatro universitário e a seguir, então, fazer o conservatório e continuar por aí. Enfim, tinha percebido que a área de realização da minha vida, embora a curiosidade pelas ciências se mantivesse, a área seria artística. Hoje percebo que foi fundamental essa formação em ciências, portanto, sem essa formação eu não faria o trabalho que faço hoje, nem teríamos o gabinete de curiosidades que temos hoje, aqui no espaço, na Carnarte, o chamado Gabinete de Curiosidades Carnarte, que tem imensas peças anatómicas, etc. E, portanto, foi fundamental para mim essa formação em ciências. Portanto, aliás, acabei com ótima classificação, portanto, gostei imenso de o fazer. Portanto, a minha atenção, digamos, o meu prazer de aprender estende-se por várias áreas, não é? Como disse no início, também fiz 3 anos de formação superior no Instituto Italiano de Cultura, portanto, fiz o curso de Cultura e Língua Italianas e, portanto, é assim. E como é que foi a recepção dos pais de Luís Castro quando este anunciou que tirava o curso, sim, mas o percurso era o percurso das artes? Os meus pais foram pessoas sempre que confiaram sempre imenso em nós, em mim e nos meus irmãos, e foram sempre pessoas muito abertas, muito conscientes, muito cautelosas, muito, obviamente, preocupadas com o nosso futuro, mas acharam que o que era importante era eu ser feliz, portanto,
não se opuseram de maneira nenhuma, ou seja, eles, o que lhes interessava era que eu realmente conseguisse ser uma pessoa realizada e viver financeiramente minimamente confortável, portanto, ter uma vida minimamente digna, também a esse nível, e portanto, se eu conseguisse desbravar o meu caminho noutra área, isso a eles não faria grande confusão. Portanto, chamaram a atenção, disseram-me pensa bem, se é mesmo isso, etc, etc, mas não criaram nenhum tipo de entrave, não. E como é que foi o percurso de Luís Castro ao longo destes anos? Portanto, durante algum tempo, após então portanto, a veterinária acabou em 84, em 86 eu já estava a trabalhar profissionalmente no teatro, como tinha feito audições, tinha entrado e, portanto, já estava a trabalhar há praticamente um ano numa companhia profissional, portanto tive acesso à carteira profissional por essa via. Depois inscrevi-me no conservatório, fiz uns semestres do conservatório de formação de atores que não concluí, porque já tinha os 4 anos de teatro universitário e tinha a faculdade e já tinha a carteira profissional e, portanto, no conservatório tudo era muito básico, digamos assim, e não nos deixavam trabalhar profissionalmente nessa altura e, portanto, eu não achei que não continuaria ali, continuei a fazer a minha formação por fora, com workshops, aulas de voz, trabalhos diversos, e em 1996, 4 anos depois de ter conhecido o Velzé, que é o meu companheiro, que é artista plástico, partimos para Londres, onde ele foi prosseguir os seus estudos superiores em artes plásticas, em printmaking e fotomídia, na Central St. Martins, e eu fui trabalhar, fazer aulas especializadas e consegui, aí sim, pela primeira vez, fazer os primeiros projetos. Portanto, eu tinha trabalhado como ator até 96 e foi em Londres que consegui pela primeira vez, porque já tinha percebido que a pulsão era essa, eu queria dizer as minhas coisas, eu queria falar sobre os assuntos que me incomodavam, sobre os temas que me diziam respeito, queria contribuir para a evolução do mundo, enfim, de uma forma direta. Portanto, percebi que, criando os meus próprios trabalhos, isso era mais viável do que estar a fazer trabalhos de ator, enfim, também pela questão financeira de um lado e do outro. Portanto, foi uma mudança bastante arriscada do ponto de vista financeiro, não é? Porque de repente foi sair de uma coisa segura e ir para uma coisa, enfim, para um caminho um bocadinho escuro. Mas efetivamente em Londres, graças, e não posso deixar de dizer aqui o nome de uma mecenas, enfim, uma senhora maravilhosa que tinha um grande conjunto de negócios em Covent Garden, chamada Christina Smith, deu-me a possibilidade, emprestou-me um espaço, deu-me algum financiamento e permitiu que eu apresentasse o meu trabalho ao público inglês, que era isso que eu queria, e portanto nasceu Combe, o primeiro espetáculo, Combe Pente em português, por causa do passar o espaço a pente fino, portanto, e foi aí que nasceu então, que germinou esta coisa do conceito de Perfínste. Ficámos em Londres, fiz ainda outro espetáculo em Londres, o Combe foi vendido ao ICA com uma boa recepção, ao Institute of Contemporary Arts, e depois voltei a Portugal, porque tinha saudades dos meus pais, o Vel ainda continuou lá a trabalhar, a estudar. Eu voltei e fiz uma proposta ao CCB que não quis, na altura, o Jorge Silva Melo e o Miguel Lobantunes, pronto, mas o Jorge é que era o gestor do teatro, o responsável pelas escolhas de teatro, o programador de teatro, e o Jorge quis que eu não queria uma coisa muito experimental naquele sentido, enfim, queria uma coisa baseada num texto de autor português, e eu avancei com O Pecado, um projeto que eu tinha colocado na prateleira baseado em O Pecado de João Agonia, do Santareno, e pronto, e foi assim. Avancei com o Pecado, foi a primeira vez que fomos apoiados então financeiramente pelo Ministério da Cultura, que fui apoiado, portanto na altura como empresário em nome individual, e pronto, e a partir daí foi fazer espetáculos
pronto, fomos criando, ainda, até 2001 ainda trabalhei com apoios pontuais como empresário em nome individual. Em 2001 formámos a Carnarte e a partir daí, pronto, foi o trabalho da estrutura, portanto, com um financiamento relativamente irregular, enfim, umas vezes com apoio sustentado, outras vezes com apoio pontual, umas vezes já áreas de teatro, outras de pluridisciplinares ou cruzamentos disciplinares, outras de dança, umas vezes sem apoio. Lá fomos trilhando o nosso caminho, até que a maior parte do tempo na Faculdade de Medicina Veterinária, portanto, onde eu tinha estudado, que estava desativada, portanto, eles cederam-nos a secção de Anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária, onde vivemos e trabalhamos, portanto, entre 2001 e 2009, e depois, quando o espaço foi destruído para a Polícia Judiciária construir a sua sede, andámos 4 anos, 5 anos sem grande poiso, e em 2014 a Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa da vereadora Catarina Vaz Pinto, criou um protocolo com a Carnarte de cedência do antigo ateliê do escultor Lagoa Henriques, e não só, e do seu companheiro Carlos Amado e de uns arquitetos. Portanto, cedeu esse espaço à Carnarte. O espaço estava em muito mais condições, portanto a Carnarte comprometeu-se a fazer as obras de recuperação. A Câmara depois fez, mais adiante, em 2017, algumas de estruturais que nós não podíamos fazer, e portanto em 2018 o espaço estava pronto, após 4 anos de obras e de espetáculos em simultâneo. O espaço estava pronto, e é assim e é neste ponto que estamos agora. Mas, curiosamente, este espaço recuperado pela Carnarte é um espaço que não é só para espetáculos. É, como se diz, um gabinete de curiosidades Carnarte. Por que este interesse pelas curiosidades? Eu tenho uma pulsão, um fascínio, uma pulsão por objetos com aquilo que eu chamo objetos com alma. Portanto, objetos com história, com passado, com mensagem, com vida, com uma vida própria. Objetos danificados, objetos encontrados, objetos eventualmente, quiçá até novos, encontrados, objetos que, pela sua carga emocional, permitam uma composição, uma criação de imagens plásticas que funcionam de um ponto de vista plástico, enquanto pintura ou fotografia, mas simultaneamente podem ser manipulados por performers esses que podem ser de dança, de body art, de teatro, de música, de canto, e que são, e portanto trabalham ou melhor, contribuem para este conceito. O Gabinete de Curiosidades Carnarte chama-se assim porque, efetivamente, há muitos objetos, grande parte deles são naturais, são objetos de naturalia, e portanto quisemos também criar aqui uma homenagem aos antigos gabinetes de curiosidades, precursores dos museus de arte e de ciência na Europa, e instalar em vitrines, armários, etc., toda a coleção, não de um ponto de vista museológico, mas de um ponto de vista narrativo, digamos assim. Portanto, as peças conversam umas com as outras, enfim, têm uma história, ou podem encontrar-se ali várias mensagens, várias histórias, enfim. E esses objetos, alguns são absolutamente preciosos e esses não saem das vitrines, outros, uma grande parte, pode sim sair das vitrines, formando um espólio que depois, consoante cada espetáculo, é colocado à disposição dos intérpretes para eles criarem os seus subespólios e com esses subespólios começarem a trabalhar instalações de objetos que depois são integradas. Esta, digamos que dramaturgia de objetos é depois integrada com uma dramaturgia de texto, entrosando as duas vertentes para a criação do espetáculo final. Luís Castro, temos de falar deste espetáculo que hoje, dia 3, estreia. Bobo, um espetáculo concebido por ti, mas que curiosamente parte de instruções do público. Que espetáculo é este? Sei que se insere num ciclo. Exatamente. Portanto, este espetáculo faz parte do ciclo passado e presente, portanto, um ciclo que a Carnarte
previa trabalhar ao longo de 2020, centrado em objetos mais experimentais. O segundo ciclo, Ciência e Tecnologia, ficou adiado para o próximo ano. Este primeiro ciclo era formado por 6 pequenas peças. O Bobo é a terceira dessas peças e, efetivamente, baseia-se em instruções do público. Portanto, o que é que acontece aqui? O espetáculo é em linha, ou seja, online, em linha. Portanto, o público pode aceder ao espetáculo em linha. Eu depois já explico um bocadinho melhor a forma disso, mas fundamentalmente o que acontecerá é que, a partir efetivamente das escolhas dos espectadores, enfim, que quiserem participar, eu sou o bobo de serviço neste espetáculo. Eu instalarei em cima de uma mesa coleções de objetos mais votadas para esse dia, criando composições plásticas umas atrás das outras durante os 90 minutos que o espetáculo dura. Ora, se calhar posso avançar um bocadinho para como é que isto se Exatamente. processa. Portanto, o público faz uma inscrição, não é? Portanto, envia um e-mail para geral@carnart.org, Carnart com K-A-R-N-A-R-T, carnart.org, envia um e-mail a dizer que está interessado em participar num determinado dia. Recebe uma mensagem de volta com o enlace para o formulário de escolha de objetos desse dia e um enlace para a sessão de streaming, para a visualização. Portanto, fica com o seu enlace para entrar então à hora certa, às 3h30 do dia que escolheu, ou adiante na semana a seguir, às 21h30 no dia que escolheu, e preenche o formulário. O formulário existe online, portanto ele escolhe até 5 coleções, das 24 coleções de objetos, ele pode escolher até 5, e depois a equipa da Carnart faz uma seleção das coleções de objetos mais votadas pelo público para aquele dia. E, portanto, são essas as coleções de objetos. Das 24 serão apenas 9 as que serão trabalhadas naquele dia e serão as mais votadas nesse dia. E pronto, basicamente é isto. Na primeira semana os espetáculos acontecem em linha, como disse, das 15h30 às 17h, portanto as pessoas podem, se tiverem um enlace, podem ver nesta franja horária, e na semana a seguir os espetáculos acontecem entre 10 e 14 de novembro, entre as 21h30 e as 23h. Nesta segunda semana temos ainda a possibilidade de, se alguém quiser vir espreitar como é que se faz e ver o streaming aqui no espaço, pagar um bilhete à entrada e pode assistir àquilo que está a ser gravado, quase como se fosse um estúdio de cinema ou de televisão, pode assistir ao que se está a fazer e simultaneamente deslocar-se a outra sala e ver o resultado, como se estivesse em casa, desse streaming. Portanto, tem as duas possibilidades de participação. Luís, e o bobo segue sempre as instruções do público? Sim, pode haver, fundamentalmente seguirá. As escolhas do público estão determinadas via formulário, via coleção de objetos, e, portanto, o bobo trabalhará esses objetos. Pode, como em qualquer espetáculo ao vivo, haver pequeninas variantes. Permitimos-nos até que o bobo assuma várias personalidades ou possa, enfim, rebelar-se a propósito de alguma coisa no meio do trabalho, mas o ênfase fundamental do espetáculo não será a parte performativa, não será o gênio do bobo, enfim, o mood, o feitio, a alma do bobo, mas sim a alma das instalações, portanto, aquilo que se está a construir e a desconstruir aos olhos do público. Bem, 2 semanas para ver Bobo, a nova produção da Carnart em Lisboa, para ver em linha ou para ver
presencialmente. Luís, muito obrigado.